Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje vai ser só minha voz aqui, não vai ter minha cara. Eu vou estar passando aqui algumas dicas, né? Vou estar mostrando como eu fiz esse projeto que eu fiz. Muita gente me pergunta, quer saber a construção, como é o processo. Então, eu vou estar passando aqui da maneira bem simples. Espero que vocês entendam aí. E não vai ter enrolação, já vamos começar. É, Esse projeto que é um projeto que me rendeu frutos no meu portfólio. Então, se você tiver interesse em fazer algo parecido, né? Nessa época aí tinha muita latinha, muita gente fazia latinha, então eu resolvi fazer um. Eu acho que essa aí se destacou no meio e, bem, acaba que me trouxe frutos, né? Essa primeira layer aí, uma layer de help, que são coisas que eu uso para poder me direcionar no projeto. Por exemplo, a de cima é só cor, é um solid color cinza, e aí eu coloquei ele no modo de luminosity, e aí eu consigo ver só a cor com ele. A de baixo é a mesma coisa, um solid color cinza, é o mesmo solid color, só que eu coloquei ele em color, então eu consigo ver só a luz com aquele ajuste de baixo. Então eu consigo ver contraste, saturação. Saturação não, mas eu consigo ver tom de cor, né? Então isso já me ajuda muito. Aquelas camadas finais. Vou passar pasta por pasta aí. Vai ter muita coisa interessante. Essas são as finais, ajustes finais que eu faço por cima de tudo. Interessante como que eu fiz dois ajustes finais nessa daí, né? Tem os finais, nitidez e depois tem finais. É comum, acontece. Eu não vou ficar reajustando meu PSD aqui pra falar que eu crio o PSD perfeito. Não, essa imagem já tem alguns anos já também, mas hoje em dia eu criaria apenas uma pasta finais. Tomem cuidado com isso. E esse daí é o flare que eu usei. Usei um flare por cima de tudo. Nessa época o flare tava bem alta. Então eu acabei usando ele, eu usava o flare em tudo. Hoje tem que tomar cuidado com isso, porque o flare muitas das vezes ele não funciona na imagem, mas nesse meu caso aí, digamos que funcionou, porém acho que eu poderia ter feito sem. Aí um pedaço da lata, tem a construção da imagem, né? A laranja do meio, a lata no meio ali, a laranja lá embaixo, o splash grandão, laranja do meio ali, lata de cima, laranja de cima, folhas e o background. Vamos começar pelo background, então. Nada mais é do que 5 solid colors, eu subo a saturação e a luz a cada solid color que eu coloco ali. No final eu coloquei um vibrance para poder e negativei ele, para poder reduzir um pouco a minha saturação. Deixa eu ver, desliga e liga de novo. Depois coloquei folhas, essas folhas não tem muito segredo. As folhas que você quiser colocar em movimento, você coloca o motion blur e pode colocar um blur também que fica interessante. Joga um pouco de amarelo, joga um pouco de laranja, pode ser com curva mesmo. Vou estar mostrando aqui mais a ideia por trás do processo, né? Se vocês pegarem a ideia, você consegue reproduzir isso em qualquer projeto. E aí eu coloquei essa laranja em cima, dá pra gente ver que o que eu fiz nela aqui foi basicamente é uma lima. E aí, o que, que eu fiz? Basicamente, eu peguei essa lima e deixei ela no tom laranjado. Na época, eu não tinha muitas opções de assets, então eu acabei achando essa lima aí e fiz ela de laranja. Você pode fazer isso se não tiver muita opção. Deixei ela na cor da laranja, né? Joguei um pouco ali de volume, coloquei uma sombra, coloquei essa sombra dessa lata aí, né? Que eu já sabia que essa lata ia vir por cima. Então, eu dei um pouquinho de volume, dei um pouquinho de nitidez nela. E logo em seguida a gente já tem a lata de cima. Essa lata de cima é uma latinha cinza, que eu coloquei o rótulo por cima. Não tem muito segredo, é só uma lata num fundo preto que eu recortei e joguei o rótulo por cima. E aí eu coloquei a laranja ali na parte de baixo, como se a laranja estivesse por dentro da lata. Isso eu fiz de uma maneira bem simples, para falar a verdade. Eu usei um asset de laranja, é uma foto reta de uma laranja, e aí peguei e distorci ela para caber ali criei uma elipse e joguei esse asset de laranja aí ali dentro da minha elipse. E aí fiz alguns ajustes para ter sombra e ter volume. Tenta pensar isso em toda a sua imagem. Ali estava vindo a luz da esquerda e aí na minha direita eu coloco sombra e na minha esquerda eu tô jogando luz. Basicamente eu vou seguir isso para toda a imagem. Logo após isso eu joguei uma laranja em cima
da minha lata. Esse splash que eu fiz aí, eu usei splash de água mesmo, já que era para representar o suco ali da laranja, então ele já é basicamente água, né? Só que com a água com a cor da laranja. Eu fiz uma sombrinha ali na minha lata, que é a sombra dessa outra fatia de laranja, que elas têm que se interagir. Eu acho até que poderia dar uma refinada nessa sombra hoje em dia, mas ficou interessante também, ele não é de se jogar fora, né? Esse splash grande, ele é mais um splash de água, basicamente um splash de água, só que com a cor da laranja. Coloquei ele ali no meio, mais um outro splash embaixo, mesma coisa, splash de água, com um color fill por cima dele no modo de color. E aí a gente já conseguiu atingir esse efeito de cor, como se fosse do suco da laranja, né? Apesar disso ser um refrigerante, mas eu quis dar a ideia de como se fosse um... tem ali o suco da laranja, ele é um refrigerante, um sabor mais natural, digamos assim, mais forte de laranja mesmo, e não de outras coisas aí, algo muito industrial, sabe? E essa laranja de baixo é um asset de laranja mesmo. Esse daí eu não precisei modificar em questão de cor, eu apenas trouxe volume, trouxe uma sombra ali, que é de uma lata, um pedaço da lata que vai vir depois, ele vai vir por cima. Tem essa lata do meio, a lata do meio basicamente é a mesma coisa da lata de cima, e a lata de baixo, mesma coisa também. É a latinha, eu só recortei, fiz um elipse, e nessa elipse eu coloquei aquele asset de laranja, fiz o volume sombra ali na minha direita, e a luz está vindo da esquerda, fiz a luz vindo de lá. Não tem muito segredo, você pode reproduzir isso na sua imagem inteira, porque a fonte de luz ela vai iluminar a imagem inteira, então ela tem que seguir isso para tudo. Se a luz está vindo da direita, toda a sua imagem vai ter sombra na esquerda. Adicionei mais essa fatia de limão com alguns splashes ali, e o limão já tinha uma sombrinha, que era a sombra desse último pedaço da lata. Essa lata já tem um volume também, mesma coisa, sombra na esquerda e luz na direita. Depois eu joguei um flare, dá pra gente ver, joguei os ajustes finais. Esses ajustes finais basicamente foi contraste, um pouquinho mais de luz no centro e um pouquinho mais de sombras nas bordas. Esse ajuste de nitidez que eu fiz aí, ele é basicamente alguns high pass que você pode colocar. Eu posso trazer isso, mas depois eu tô passando só por cima aqui. Depois eu penso em trazer um vídeo só explicando cada coisa mais detalhadamente nessa imagem aí. Por exemplo, como que faz para colocar o rótulo na lata, como que faz esse high pass, essa nitidez profissional na imagem, e ajustes finais que você pode colocar, splash, folha, assets. Eu vou trazer vídeo sobre tudo isso aí, entendeu? Mas nessa imagem aqui tô trazendo um vídeo mais simples mesmo, explicando só o processo de criação dela e a ideia por trás. E a gente consegue ver que eu coloquei ajustes finais, também mudou essa mesma estrutura, né? Contraste, você pode tentar fazer sempre isso no seu ajuste final, um pouco mais de contraste. Toma cuidado, você pode colocar ou tirar a saturação no ajuste final, e mais a vinheta ali na parte de baixo da imagem, foi isso que eu acabei trazendo. E bem, a imagem final é essa. É uma imagem que me trouxe muitos resultados, foi muito interessante no meu portfólio. E coloquei também, dá pra gente ver que eu coloquei luzes ali, são uns flarezinho, um glare, né? Ali rebatendo, né? A luz que vem, suponhamos que tem uma luz vindo da esquerda, então tem aqueles estouros de luz, aqueles highlights no canto da lata. Eu acho que ficou interessante. E, bem, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeo aqui. Esse é um vídeo que eu precisava trazer, né? Já que essa imagem muita gente me perguntava. Então, vejo vocês na próxima aí. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário. Meu Instagram tá fixado aí. Se tiver alguma dúvida, manda lá também, porque eu vou estar respondendo todo mundo. Eu não deixo ninguém na mão. E é isso. Se tiver alguma dúvida, algum problema, acompanha a gente aí, que eu vou trazer muito vídeo, muito conteúdo. Esse é só o começo. E é nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Deus e até mais.